Eu quero que todos tomem o seu lugar. Aleluia, Jesus. Eu vou ler a palavra do Senhor em Abacuque. Todos que têm Bíblia, se quiser abrir. Amém? Posso ler? Amém. Dá um amém bem forte. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor preparou para que a gente louvasse e engrandecesse o nome dele. Amém. Na minha Bíblia diz assim, em Abacuque 3:17, diz assim: ainda que a figueira não produza fruto, e as parreiras não dêem uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Esse é o nosso Deus, a qual nós devemos louvar. Ainda que a figueira, em outra tradução diz assim, ainda que a figueira não dê os seus frutos, ainda que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei no Senhor. Há 2 semanas atrás, quando eu estava bem aflita, o Senhor me deu esse versículo. E eu li e eu fortaleci nele. Porque aqui ele diz que ele fortalece os nossos passos como os da corça. E nos leva para os lugares altos onde nós estaremos seguros. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus, a qual nós devemos toda a honra e todo o louvor. E toda a nossa adoração. Vamos louvar o Senhor, vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor Deus, eu quero todo mundo assim com as suas mãos levantadas. Adora o nome do Senhor. Atrai a presença do Senhor nesta manhã. Porque grandes coisas Ele vai fazer no nosso meio. Senhor, estamos na Tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, a qual podemos levantar as nossas mãos, Pai, e louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, Tu és santo e maravilhoso, Jesus. Fortalece o Teu povo nesta manhã, Pai. Enche o Teu povo da alegria de Te servir, de cultuar o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade para agir e operar no nosso meio nesta manhã, em nome de Jesus. E nós Te daremos toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Receba o nosso louvor, o nosso culto de adoração a Ti, Jesus. Aleluia. Tu és santo e poderoso, Jesus. Receba o nosso louvor. Aleluia. Tu és santo, 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 Jesus. Aleluia. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o teu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. A minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo
Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o teu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o teu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o teu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o teu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Aleluia, 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 Jesus. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, exalte o nome do Senhor. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com
terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por geração Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande, exalte, quão grande. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver todos hão de ver. o quão grande Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Senhor, nós viemos nessa manhã, Pai, declarar por fé. Quão grande é o meu Deus. Pai, eu declaro nessa manhã, Pai, sobre os filhos dessa casa. Oh, Pai, eu declaro em nome de Jesus, nós vamos ver um por um entrando por essas portas. Eu declaro em nome de Jesus, no ano de 2014, Lucas entrará por essa porta. Em nome de Jesus.
Rafaela entrará por essa porta. Sofia entrará por essa porta. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro por fé. Eu sei que Tu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu sei que o que Tu falas, Tu cumpres. Eu sei, Pai, em quem tenho crido, estou bem certa e que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos, sonhamos ou imaginamos. E eu declaro por fé, Pai. Eu declaro por fé Yudi sendo usado tremendamente por Ti, Pai. Eu declaro por fé, Senhor, Kaique estando na Tua presença, na Tua casa, Senhor, sem nenhum impedimento. Oh, Pai, eu declaro por fé, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, onde quer que o Dene esteja, Pai, que Tu esteja com ele. Oh, Pai, que Tu possas remover, Senhor, todo o impedimento, Pai. Pai, toda seta maligna, toda obra demoníaca, toda armadilha cilada do inimigo caia por terra agora. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu declaro onde quer que o Pedro esteja, Pai, que Tu esteja com ele. Oh, Senhor, eu declaro aquela criatura, aquele ser é Teu e ele é Teu e Tu vais trazer ele de volta. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai Santo, tudo que o inimigo tentou roubar de nós no ano de 2013, que Tu vai trazer em abundância, Pai. 7 vezes mais, Pai. Saúde, prosperidade. Oh, Pai Santo, compromisso contigo, Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu declaro por fé, Pai Santo, que as filhas da irmã Graciele vão estar cada vez mais firmes na Tua casa, dentro dos Teus preceitos e da Tua vontade. Senhor, eu peço que Tu possas cobrir, Pai Santo, a Sara com o Teu sangue, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, tudo que o inimigo tentou roubar de nós, Pai, que Tu tragas, Pai, Tu tragas de volta, Pai. E que possamos ter em abundância e que Ele devolva tudo 7 vezes mais. Saúde, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Eu lhe peço saúde no meio do Teu povo. Oh, Pai, eu lhe peço prosperidade, Senhor, no meio do Teu povo. Santidade, compromisso contigo. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, eu lhe peço pelo Alexandre e a Helena, Senhor. Aonde quer que eles estejam, Pai Santo, que Tu possas tocar agora no coração deles, Pai. Oh, Pai, tira todo impedimento, Senhor. Todo compromisso com o mundo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai Santo. Oh, Pai, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos. Faça conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. E toda a honra e glória é Tua, Pai. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê no seu milagre, aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Tu és grande, poderoso, Deus. Aleluias. Por gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai.
sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Queridos, eu vou fazer uma alteração na ordem do culto hoje, porque eu quero entrar logo na mensagem de hoje, já que nós vamos tratar de um assunto especial. Como os irmãos sabem, durante todo o ano de 2013, nós temos caminhado num estudo sistemático da Bíblia. Começamos em Gênesis 1 e vamos até Apocalipse 22. E estamos atualmente em 1 Samuel, numa parte bem interessante da Bíblia. Estabelecimento da monarquia, o primeiro rei, que foi Saul, o último juiz, que foi Samuel, e estamos agora entrando no segundo rei, que vai ser Davi. Porém, eu hoje estou pausando essa série para falarmos sobre o importante assunto de mordomia cristã. E eu vou explicar por quê logo. Mas antes de mais nada, vamos explicar a palavra mordomia, porque ela não é uma palavra muito comum no vocábulo moderno. Geralmente não se tem mais mordomos nos nossos dias, só os ultramilionários. Então não se usa mais muito a palavra mordomia ou a palavra mordomo. No entanto, eu estou usando essa palavra de propósito, porque ela realmente é a melhor palavra para descrever o assunto que vamos estar tratando. A palavra mordomia representa, ou significa o planejamento responsável e a gestão de recursos. Planejamento e gestão de recursos. É o que significa a palavra mordomia. O dicionário ainda sugere mais uma definição. Mordomia é a atividade ou tarefa de proteger e ser responsável por algo. Proteger e ser responsável por algo. Quando você olha para essas definições, você pensa, bom, então planejamento, gestação, proteção de algo. Então, mordomia nada mais é do que administração ou o gerenciar de alguma coisa. E eu fiquei até tentado a não usar a palavra mordomia para atualizar o português e simplesmente usar a palavra administração ou a palavra gerência de bens ou administração de recursos. No entanto, eu decidi usar de fato a palavra mordomia, porque a palavra mordomia é superior a essas outras palavras pelo seguinte fato. A mordomia se trata especialmente da gestão cuidadosa e responsável uso de algo que é confiado à sua atenção ou ao seu cuidado. Em outras palavras, mordomia começa com o entendimento de que os recursos que eu tenho não são meus. A mordomia é diferente da simplesmente gerência, porque gerenciar é quando você cuida de alguma coisa que te pertence. Administrar é cuidar de alguma coisa que te pertence. Mordomia é cuidar de alguma coisa que pertence a outra pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho $100 e eu administro esses $100, eu sou administrador. Mas se você tem $100 e pede para mim administrar, eu agora não sou mais administrador, eu sou mordomo, porque eu estou cuidando de um bem que é seu. Então a mordomia é a palavra ideal para o assunto de hoje, porque é importante que a gente entenda, queridos, que nós somos mordomos. Eu e você, que somos crentes, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, não somos meramente administradores ou gerentes, nós somos mordomos. Somos mordomos porque tudo que temos, na realidade, não é nosso.
Até mesmo a nossa vida, o ar que respiramos, o meu corpo não me pertence. O meu corpo pertence a Deus, o meu tempo pertence a Deus, os meus talentos pertencem a Deus e até os meus recursos financeiros pertencem a Deus. Então, a administração desses bens e desses recursos é de fato uma mordomia. Uma mordomia. Esse então é o nosso ponto de partida. Gálatas capítulo 2, versículos 20 e capítulo 5, versículo 24. Gálatas 2, 20 e 5, 24. Eu vou ler esses versículos e peço que você acompanhe na sua Bíblia ou no telão, porque esses versículos assim, eles expressam bem o que é a mentalidade de um mordomo cristão. Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. As pessoas que pertencem a Cristo já crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. É isso aí que é mordomia cristã, queridos. É a compreensão de que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E uma das razões que não é difícil para mim entregar a minha vida para Cristo, é porque nesse mesmo versículo a Bíblia diz que Ele me amou e se deu a si mesmo por mim. Ele deu a vida dele por mim e eu agora então entrego a minha vida para Ele. Esse é o pacto cristão. E note que Gálatas 5, 24 diz então que as pessoas que entendem isso, elas pertencem a Cristo e já crucificaram a sua natureza antiga, o velho homem. Com essa natureza carnal, as paixões e os desejos dessa natureza. Então aquela paixão, aquele desejo de possuir, de controlar, de ser o dono, ficou crucificado na cruz. O velho homem foi crucificado e essa tendência de querer conquistar, dominar e ter, eu entrego a Jesus. E agora eu deixo a vida dele ser vivida através de mim. E o meu desejo então passa a ser agradá-lo e viver a vida de acordo com o propósito dele. Muito bem, mas agora talvez você esteja pensando: pastor, eu entendo que essa mensagem é bíblica e importante, mas por que agora? Por que agora? Bom, por que não? Por que não agora? E não só isso, alguém pode dizer, mas essa mensagem no mês do Natal, na véspera do Natal, sim, o Natal, ao invés de ser uma razão para a gente não falar da mordomia, é uma razão para falarmos da mordomia. Porque, afinal de contas, no primeiro Natal, nós temos o exemplo supremo de mordomia. Mateus capítulo 2, versículo 11, fala dos magos que vieram do Oriente, sábios que viajaram de bem longe para encontrar o Messias. E diz a palavra de Deus em Mateus 2,11 que entraram na casa e encontraram o menino com sua mãe Maria. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. A primeira reação deles ao se encontrarem com o menino Jesus foi adoração. Mas veja o que acompanha a adoração, ou melhor, veja que forma de adoração eles ofereceram a Jesus. Depois, abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Como os sábios do Oriente adoraram ao menino Jesus? Abrindo os seus tesouros. Abrir os nossos tesouros para Deus é uma forma de adoração, é uma expressão de louvor, de agradecimento e de reconhecimento de que Jesus é Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Então nós vamos falar sobre esse assunto agora. Número 1, porque não tem razão para não falar. Número 2, porque é Natal, é época mesmo de falar sobre isso. E aprendermos a ser pessoas que doam, que dão e que adoram. Mas há uma terceira razão também porque eu quero falar sobre esse assunto agora. Afinal de contas, nós estamos interrompendo uma série para esse assunto. E a razão que eu estou fazendo isso, queridos, é por causa da estação em que nos encontramos no presente momento. Nós estamos terminando agora, nesse mês, o ano de sacrifício jubiloso.
mais ou menos à altura desse ano, na altura desse mês, há um ano atrás, ou seja, em dezembro de 2012, Deus começou a falar conosco que o ano de 2013 seria um ano de sacrifício jubiloso. 12 meses mais tarde, eu creio que todos nós podemos testemunhar que, de fato, esse foi um ano de sacrifício jubiloso. Eu poderia, queridos, facilmente passar 5 ou 10 minutos aqui dando exemplos específicos de sacrifícios jubilosos que eu e você oferecemos a Deus esse ano. Você compartilhou comigo e com a minha esposa como seus pastores, e nós testemunhamos esses sacrifícios. Eu não vou falar sobre eles porque eles não são o meu testemunho, eles são o seu testemunho. E muitos desses testemunhos foram confiados a nós, foram dados a nós em confiança. Então não cabe a mim falar em público sobre eles, eu vou deixar que você fale. Mas eu sou testemunha de quantas pessoas esse ano ofereceram a Deus um sacrifício jubiloso. Quantas pessoas fizeram um sacrifício financeiro especial para abençoar a igreja e o reino de Deus. Quantas pessoas assumiram responsabilidades extras na operação da igreja e do ministério, assumindo cargos na portaria, com as crianças, na produção, na cozinha, na organização de coisas, no coral, na equipe de louvor e etc, etc, etc. Quantas pessoas vieram à igreja, não por um, mas por 2 ou 3 ou 10 domingos, lidando com um problema físico, com uma dor específica no corpo, e ainda assim vieram, serviram, cultuaram a Deus, levantaram as mãos aos céus, ensinaram as crianças, ministraram. E apesar da dor física, continuaram oferecendo a Deus um sacrifício jubiloso. Ou nas palavras do Salmo 100, servindo ao Senhor com alegria. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha das pessoas que passaram por conflitos emocionais, problemas emocionais e psicológicos, mas ainda assim continuaram congregando, continuaram frequentando as orações, continuaram ministrando, continuaram buscando a Deus com um sorriso, abraçando o próximo, adorando a Deus e sorrindo mesmo quando lá dentro estavam chorando. Esse foi um sacrifício jubiloso. Eu presenciei, e eu e a minha esposa experimentamos também momentos difíceis esse ano. Momentos de dor, momentos de conflito, momentos de dificuldade, momentos em que cultuar a Deus, vir à igreja e levantar as mãos aos céus e adorá-lo, foi de fato um sacrifício, e ainda assim fizemos juntamente com você, porque entendemos que esse era o ano do sacrifício jubiloso. E eu hoje quero te convidar e te desafiar a encerrar essa estação da nossa vida, a concluir esse ano da nossa vida com uma oferta especial que diz a Deus: Senhor, eu aprendi a lição desse ano e estou pronto para o próximo ano e para a próxima fase da minha vida. Eu estou pronto para receber o diploma dessa série, para que eu não precise de voltar a ela ano que vem ou no outro ano. Eu aprendi a lição e eu vou levar a lição comigo. E nós vamos selar hoje e esse ano. Se você não puder fazer hoje, não estiver preparado para fazer hoje, você ainda tem mais alguns domingos. Mas eu quero te convidar a selar este ano com uma oferta especial, uma oferta sacrificial que diz a Deus: eu reconheço a tua obra nesse ano e te apresento mais um sacrifício especial esse ano, que reconhece com júbilo a tua ação na minha vida esse ano. Estamos, queridos, entrando em uma nova temporada da nossa vida e da vida dessa igreja. E eu estarei falando sobre isso no mês de dezembro e já estou ansioso para isso. Aonde estamos indo, precisaremos de recursos. Deus tem falado ao meu coração que em 2014, Deus vai abrir portas de oportunidade para nós, individualmente e corporalmente como igreja. Algumas dessas portas já começaram a se abrir. Convites de coisas para serem feitas, oportunidade para fazermos algumas coisas. E para que isso seja feito, queridos, vai ser necessário que nós, como igreja e como povo de Deus, tenhamos recursos ao nosso dispor. Então eu tenho conversado com Deus sobre isso. E eu tive uma conversa com Deus há coisa de 6 semanas atrás. Eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos, porque ela é importante e dá contexto ao que estamos fazendo hoje.
Até cerca de 4 ou 5 meses atrás, eu podia subir nesse púlpito e com integridade, olhando nos teus olhos, eu podia dizer, sem medo de errar, eu podia dizer para você assim, queridos, nos meus anos aqui na América, nós nunca deixamos de fazer alguma coisa por falta de dinheiro. Isso nunca aconteceu. Quando precisamos enviar missionários para a África, Deus supriu. Quando precisamos remodelar a igreja, Deus supriu. Quando foi necessário contratar alguém para trabalhar conosco, um pastor assistente, um músico, Deus proveu. Quando foi necessário comprar equipamento, caixas de som e etc., Deus sempre proveu. E eu sempre disse para os irmãos, não foi uma, nem duas, nem... Diversas vezes eu falei, queridos, nunca nos faltou dinheiro para fazer o que Deus nos deu para fazer. Às vezes faltou gente. Às vezes faltou líderes. Às vezes faltou obreiros. Sim, houve coisas que nós não fizemos por falta de obreiros, mas nunca por falta de dinheiro. E eu podia dizer isso, como disse, com integridade, até mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás. Porque há 4 ou 5 meses atrás o quadro mudou. E nós, de fato, deixamos de fazer algumas coisas por falta de recursos financeiros. Mais de um projeto ficou pendente, vamos dizer assim. Iniciamos, mas ainda não terminamos. E eles vão ser terminados, mais cedo ou mais tarde a gente chega lá. Mas não podemos terminá-los por falta de recursos. E eu, então, fui conversar com Deus, e nessa conversa, coisa de entre 6 ou 8 semanas atrás, em oração, eu me lembro que eu falei com Deus, Senhor, o que está se passando? Porque eu não quero, eu não aceito na minha vida, eu não posso na minha vida alcançar um patamar, alcançar um marco na minha vida, como crente, como servo de Deus, e nós como igreja, e depois perder terreno, voltar para trás, como diz o português. Andar para trás, regredir. Eu não aceito regresso na minha vida, eu quero progredir. Regredir não. Então eu conversando com Deus, falei, Senhor, então o que está se passando? E Deus falou assim no meu coração, enquanto eu orava. Você e a igreja esgotaram essa temporada da vida de vocês. E vocês agora estão entrando numa nova temporada, numa nova estação. E aquilo que foi verdade antes, agora vai ser superada por uma verdade superior. E aí o Espírito Santo me levou por uma passagem que nós tínhamos acabado de estudar juntos no culto de domingo de manhã, que é aquela passagem no livro de Josué, quando o povo de Israel atravessa o rio de Jordão e entra na terra prometida. E há um detalhe que a gente não falou durante o culto, porque não teve tempo, mas os irmãos devem lembrar, que uma mudança radical aconteceu no dia que eles cruzaram o Rio Jordão, que foi o seguinte, por 40 anos no deserto, eles comeram maná. E o maná, literalmente, caía do céu. Todo dia de manhã, eles saíam da tenda e lá fora tinha maná. E tudo que eles tinham que fazer é pegar um balde, um containerzinho e encher de maná. E levar para casa e comer. Não dava trabalho, não levava muito tempo, não requeria grandes esforços ou planejamento. Tudo que você tinha que fazer, pegar o seu balde, ir lá fora, encher de maná e levar para casa. É bem verdade que essa temporada de vida também trazia consigo as suas limitações. Imagine comigo uma família que viveu esses 40 anos no deserto comendo maná. Sai de manhã para trabalhar, volta de noite. Minha esposa, o que a gente vai jantar hoje? Maná cozido. Maná cozido. Dia seguinte ele acorda e vai trabalhar, volta de noite. Esposa, a janta hoje é o quê? Maná ensopado. Maná ensopado, mas a gente não comeu maná ensopado ontem. Não, ontem foi cozido, hoje é ensopado. Maná ensopado. Ele sai para trabalhar no dia seguinte, volta para casa. Minha querida, qual é o jantar hoje? Maná assado. Maná assado, mas a gente não comeu uma maná assado. Não, ontem foi ensopado. Antes de ontem foi cozido. Hoje é assado. Então, a verdade é que era fácil, era automático, não exigia muito deles. Mas também não tinha variedade. Não tinha variedade. No momento que eles cruzaram o Rio Jordão, eles entraram na terra prometida. A terra onde manava leite e mel.
uma terra de fartura. E aí Deus falou para eles, olha, agora vocês vão comer salada de vegetal, salada de fruta, pode fazer barbecue, pode fazer churrasco, vocês vão ter uva para comer, vocês vão ter o que vocês quiserem. Só que tem uma coisa, vocês vão ter que plantar. Agora não é simplesmente sair da tenda e colher, botar no balde e levar para casa fazer. Se você quer uva, você vai ter que arar a terra, você vai ter que regar a terra, você vai ter que plantar a uva, você vai ter que colher a uva, você vai ter que cuidar da planta, agora vai dar trabalho. Se você quiser comer carne, vai ter muita carne para comer, mas você vai ter que caçar. Vai ter que correr atrás do animal, vai ter que caçar o animal. Se você quiser comer vegetais, você pode comer vegetais, mas vai ter que plantar. E queridos, então, eles cresceram sim, mas com esse crescimento, o crescimento exigiu mais deles. Nesse mesmo momento de oração, nessa conversa que eu estava tendo com Deus, o Espírito Santo falou assim comigo. Meu filho, quando foi a última vez que você ensinou a igreja a gerenciar, a manusear, a administrar os bens que eu confio na mão deles? Aí eu tive que pensar, e eu tive que pensar, e eu tive que pensar, e eu tive que pensar. E eu falei, Senhor, eu lembro que eu preguei, mas não lembro quando, já faz bastante tempo. E o Espírito Santo me lembrou, faz tanto tempo assim? Faz, Senhor, faz. Eu tenho falado sobre o assunto, mas sempre eu falo esse assunto quando a gente está falando de outra coisa e passa por esse assunto, eu falo sobre o assunto de passagem. Mas a verdade é que já faz bastante tempo que eu não tiro tempo para falar especificamente sobre esse assunto. Ministrar sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre mordomia, sobre a administração, sobre o investimento. E eu lembrei na minha conversa com o Espírito Santo que a última vez que eu preguei sistematicamente sobre o assunto foi há anos atrás, quando nós tivemos o ano da colheita. Não sei quantos estavam aqui no ano da colheita. E nós fizemos uma série sobre a plantação e a colheita, a lei da semeadura. E eu lembrei, e eu falei com Deus, Senhor, foi a última vez que eu preguei sistematicamente sobre o assunto, foi realmente no ano da colheita. E o Espírito Santo me fez lembrar, pois é, agora não dá mais para fazer isso. Porque aonde eu estou te levando e aonde eu estou levando a igreja, você vai precisar dominar o assunto, entender a fundo e praticar o assunto da mordomia. Então, queridos, nós estamos tirando essa pausa e entrando nesse assunto e enfatizando esse assunto, porque de fato ele é importantíssimo para a nova temporada em que estamos entrando. Amados, eu vou falar uma coisa aqui, e eu falo de todo o coração e em convicção plena diante de Deus, e com os irmãos como minha testemunha. Eu estou convicto e absolutamente certo de que o ano de 2014 será o melhor ano da nossa vida. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou convicto e absolutamente certo que o ano de 2014 será um ano de expansão sobrenatural. E essa semana, quando eu orava sobre esse culto de hoje, Deus especificamente me autorizou a dizer para aqueles que viveram um ano de sacrifício jubiloso. Essa temporada está terminando. E Deus está introduzindo outra. E Deus quer que você saiba. E você sabe quem você é, porque o Espírito Santo vai testificar no teu coração. Você sabe quem você é. Você que recebeu esse desafio esse ano e viveu esse desafio. Deus está dizendo para você, você passou o teste. Você passou o teste. Eu sinto isso no meu coração. A minha família, eu e a minha casa também passamos por um teste. E eu dou graças a Deus, porque pela misericórdia de Deus, nós passamos o teste. E a alegria da minha esposa, no testemunho dela, é a minha alegria também. Mais um ano completo, mais um Natal juntos. Mais um ano juntos em família, juntos com a igreja, vivos, alegres, celebrando a vida, de paz com Deus e de paz com o próximo. E sabendo que a luta veio, a luta passou e nós permanecemos de pé. Amados, passamos o teste e agora Deus está nos dando uma nova temporada
e coisas grandes e maravilhosas vão acontecer. E para isso nós vamos ter que saber como administrar os bens e os recursos que serão confiados a nós. Lembrando que esses bens e recursos não são nossos, são de Deus. E estão passando pelas nossas mãos, para o nosso deleite também, mas com o propósito principal de custear a obra do reino e alcançar os propósitos de Deus. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Aonde estamos indo, precisaremos de recursos. Muito bem, a verdade principal desse dia é a seguinte, eu gostaria que você falasse em voz alta comigo, vai estar no telão em alguns momentos. A verdade principal, a primeira frase, leia em voz alta comigo. Deus só pode confiar recursos nas mãos de pessoas que sabem lidar com isso. Se você parar para pensar, isso faz sentido. Os pais que estão aqui, você daria para o seu filho de 12 anos, um Mustang 5.0? Aquele motor de 8 cilindros, super potente. Você só encostar no acelerador, o carro voa quase. Você vai botar na mão de uma criança de 12... Não, número 1 você não faria porque é ilegal, mas número 2, porque se você der, se torna uma arma contra a própria vida dele e de outros. Você não vai fazer isso. E mesmo quando o seu filho completa a idade e pode ter uma carteira de habilitação, mesmo que você dê a ele ou ela um carro, provavelmente não vai ser um carro tão possante assim, tão potente assim, porque aquele jovem ainda não tem a capacidade de manusear aquilo, de gerenciar aquilo. Então você começa com um calhambeque qualquer, não é assim? E logo depois, então, à medida que a pessoa vai mostrando responsabilidade e também ganhando competência, você então confia àquela pessoa uma coisa maior e mais potente. Aliás, até na vida prática a gente faz isso, não é assim? Vamos dizer, por exemplo, que você trabalha com 3 ou 4 pessoas e... Vamos usar um exemplo qualquer. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que limpa casas. Uma pessoa que limpa casas. E vamos dizer que você... O dono da casa confia em você e põe a chave na tua mão para você entrar na casa quando você precisar entrar e fazer a limpeza. Não é incomum isso. Então você ganhou a confiança do seu patrão. Mas vamos dizer então que um belo dia você limpa essa casa com 2 ou 3 outras pessoas, ou 1 ou 2 pessoas, mas vamos dizer que um belo dia você não pode ir por causa de uma dor nas costas, uma febre, ou você tem que ir no aeroporto buscar alguém e naquele dia você não vai poder ir. Mas o trabalho precisa de ser feito. Aí o que você faz? Você vai procurar uma pessoa de confiança, não é? Porque se você vai dar àquela pessoa a chave que foi confiada a você. E você sabe quem você pode confiar, não é assim? Você sabe, olha, eu vou pedir a fulano, porque se eu der a fulano essa chave, eu sei que ele vai cuidar do assunto bem, vai entrar sem problema. Eu não vou dar a fulano porque não vai dar certo. Veja bem, eu conheço os irmãos e eu sei que não é nem que a gente tem um rancor, uma raiva, ou não é que a gente acha que aquela pessoa é um mau elemento, mas é que a gente sabe que aquela pessoa não tem condição ainda para lidar com aquela responsabilidade. Então a gente não vai pôr aquela responsabilidade no ombro daquela pessoa, porque a gente sabe que ela vai falhar e vai criar um problema para ela e para mim também. Por outro lado, eu sei quem eu posso confiar e pedir e confiar com a chave. Assim também é Deus, queridos. Deus também faz assim. E Ele sabe quem Ele pode confiar com a chave da casa. E Ele sabe que alguns ainda não chegaram a essa altura dele poder confiar com essa chave. E uma das razões que nós teremos essas ministrações sobre a mordomia é para que Deus possa nos instruir, a palavra de Deus nos ensinar, para que todos nós tenhamos a condição, a capacidade, a instrução suficiente para recebermos a chave na nossa mão. Quantos dizem amém? Deus quer poder confiar em nós. Deus só pode confiar recursos na mão de pessoas que sabem lidar com isso. Deus está procurando um povo a quem Ele possa confiar recursos para patrocinar os propósitos do reino. Eu vou ler essa frase mais uma vez porque ela é importante. Deus está procurando um povo a quem Ele possa confiar recursos para patrocinar os propósitos do reino. Eu creio que Ele quer que a nossa igreja seja essa igreja. Queridos, Deus tem algo poderoso e grande para fazer em El Cerrito e na Baía de São Francisco. Deus tem algo maravilhoso para fazer na comunidade de língua portuguesa, na Baía de São Francisco. E Ele quer fazer através de mim e de você. Quando
Quando Deus quer tocar num drogado aqui na São Pablo Avenue, Ele não vai mandar um anjo do céu. Ele vai mandar a mim e a você. Quando Deus quer ajudar uma viúva aqui em El Cerrito, Ele não vai mandar um anjo do céu, Ele vai mandar eu ou você. Quando Deus quer suprir a necessidade lá na África, ou lá no Brasil, ou lá no México, Ele vai pôr dinheiro, não é no bolso daquela pessoa, mas é no meu bolso e no seu. Ele vai nos dar recursos, confiando que nós, com essa chave, vamos agora abrir a porta do mantimento para alguém que precisa. E é isso então que Deus está fazendo em nossas vidas. Quantos recebem esse propósito na sua vida? Diga amém. Amém. Querido Deus e Pai, nós recebemos os teus planos e propósitos para o ano que vem. E concordamos com o teu projeto de fazer de nós mordomos que sejam uma bênção para a nossa comunidade e para o povo em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, querido, deixa eu avançar. A verdade chocante é a seguinte, e essa verdade de fato choca. Você não pode crescer espiritualmente sem crescer na área da administração ou da mordomia. Elas estão ligadas. É verdade que Tiago 4:8 diz assim, Deus diz, cheguem perto de mim e Ele chegará perto de você. É Deus que diz isso em Tiago 4:8. Se nós chegarmos perto dEle, Ele vai chegar perto de nós. Porém, essa aproximação está limitada pelo princípio de Lucas 16:11. Lucas 16:11 diz assim, pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Se você não pode ser confiado com as riquezas materiais, quem vai poder confiar você com as riquezas espirituais? Se você não administra bem o dólar, como é que Deus vai confiar com você o poder do Espírito Santo? Se você não administra bem o dólar, como é que Deus vai confiar em você os dons do Espírito? Ou o fruto do Espírito? Autoridade espiritual? Então, queridos, nós não podemos crescer espiritualmente além do nosso crescimento na área da mordomia. Muito bem. Agora eu vou dar a você uma maneira de medir a sua maturidade na área da mordomia. Infelizmente esse quadro vai estar só em inglês, mas os irmãos são inteligentes, poliglotas, eu sei que não vai ser problema. Eu não tive oportunidade, não tive tempo, faltou tempo para mim traduzir esse quadro, esse diagrama. Mas veja bem, esse diagrama mostra 4 fases de crescimento na mordomia. A primeira fase, no caso a sua direita, a última da sua direita, começa com o ofertante que oferta pela primeira vez. O ofertante que oferta pela primeira vez. Essa é aquela pessoa que frequenta o culto, cultua a Deus, participa do louvor, no entanto, ainda não, nas palavras de Mateus, de Lucas 2:11, ainda não abriu os seus tesouros para adorar a Jesus. Até que o Espírito Santo toca nele e ele dá aquela oferta. Esse é o ofertante pela primeira vez. Ele oferta pela primeira vez. Depois que ele oferta pela primeira vez, Deus confirma isso no coração dele e continua a obra de amadurecimento na área da mordomia e ele passa a ofertar regularmente. Essa é a segunda fase, a fase em azul. Ele é um ofertante regular. Depois de ofertar regularmente, ele aprende sobre o dízimo. Entende que o dízimo é 10% e que Deus em Malaquias 3:10 pede a ele que ele entregue o dízimo para que as janelas do céu se abram sobre a vida dele. E entendendo isso, ele então faz o propósito. Eu então vou ser dizimista. E ele passa a dar 10% do que ele ganha, 10% dos seus recursos. Esse é o dizimista, essa é a terceira fase. Mas queridos, e essa é uma coisa importante para a gente aprender nessa estação da vida da nossa igreja. O dízimo é um chão e não um teto. Ou seja, o dízimo é o princípio e não o fim. O que Deus está fazendo conosco, e eu falo por experiência pessoal, eu compartilhei por alto com os irmãos a coisa de 6 ou 7 semanas atrás, em oração, Deus me desafiou para avançar no meu crescimento na área da mordomia e entrar nessa quarta fase. Deus especificamente falou comigo. Eu cheguei a compartilhar por alto que Deus falou comigo. Eu falei assim, Deus, eu estava falando nessa questão financeira e da igreja e minha também.
E o Espírito Santo me desafiou a dizimar, não no que eu ganho, mas no que eu quero ganhar. Dizimar não no que eu ganho, porque isso eu já estava fazendo e faço já há décadas, mas dizimar o quanto eu quero ganhar. E essa diferença eu estou dizimando por fé. E o Espírito Santo falou, se você fizer isso, você vai passar a ganhar. E quando você ganhar, você pode avançar em fé de novo. E eu falei, gostei do plano, aceito. Então, já por 6 ou 7 semanas, eu dizimo não no que eu ganho, mas no que eu vou ganhar muito em breve. Por fé. E eu estou dizimando por fé. Porque Deus, o dízimo, começa uma descoberta de provisão e de bênção e de fartura, mas não termina. Nós podemos avançar para uma quarta estação, quarto patamar, que é o patamar daquele ofertante extravagante. A pessoa que é extravagante no seu dar. Eu decidi, baseado no que o Espírito Santo falou comigo, nesse encontro que eu tive com ele, eu decidi a fazer 4 cultos por ano sobre a mordomia. Hoje é o primeiro deles. E de 3 em 3 meses nós temos um culto como esse, que será dedicado à mordomia, o assunto da mordomia. O próximo vai ser em março, depois em junho, depois em setembro, depois em dezembro. De 3 em 3 meses. O mês 3, o mês 6, o mês 9 e o mês 12. 4 vezes por ano, pelo menos, nós vamos falar sobre a mordomia. Talvez falemos até mais, mas pelo menos 4 domingos por ano será dedicado à mordomia, porque nós precisamos de entender isso. Deus quer nos avançar da coluna 1 para a coluna 4. Não só individualmente, mas como igreja. Deus quer que nós sejamos um povo extravagante, não só no louvor, não só na amizade, não só no evangelismo, mas também na administração de bens. E eu aceito esse desafio. Eu aceito esse desafio e convido a você a fazer essa jornada comigo. Muito bem. Agora eu quero tratar de 5 passos, 5 iniciativas práticas que você pode tomar hoje, aqui e agora, para iniciar esse processo. São a grande pergunta é a seguinte: como obter controle das minhas finanças? Como crescer na área financeira? Como me tornar um melhor mordomo? Muito bem, esse vai ser o assunto dos próximos 12 meses, mas hoje vamos começar com 5 rápidas sugestões importantes. A primeira delas é a seguinte: descubra os fatos. Descubra os fatos. Vamos dizer que você está vindo na minha casa para uma festa de Natal. E é a primeira vez que você está vindo e você se perde no caminho. Hoje em dia isso não acontece muito porque quase todo mundo tem um GPS, né? Quase todo mundo tem um GPS no seu carro, no seu telefone. Mas vamos dizer que você se perdeu e você telefona para mim. Pastor Flávio, eu estou a caminho da sua casa, mas eu me perdi. Não sei como chegar aí. Qual vai ser a primeira pergunta que eu vou te fazer? Aonde você está? Porque dependendo de onde você estiver, a instrução vai ser uma ou outra. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente vai determinar um alvo, é saber aonde eu estou hoje, aqui e agora. Porque dependendo de onde eu estou, eu tenho que tomar passos diferentes para chegar onde eu quero estar. Veja bem. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer é descobrir os fatos. Provérbios 23 diz assim: compre a verdade. Compre a verdade. Pague o que você tiver que pagar para descobrir os fatos. Faça o que você tiver que fazer para descobrir a verdade. Porque a mentira engana, a mentira mata, a mentira destrói, a verdade liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, compre a verdade. Eu tenho que saber qual é a minha condição espiritual e, no caso de hoje, a minha condição financeira também. Provérbios 27, 23 a 24 diz assim: cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Não duram para sempre. Então eu tenho que saber aonde eu estou, porque as coisas são passageiras e elas mudam, o quadro muda de dia para dia. Eu preciso saber, buscar a verdade. Muito bem. Eu preciso de encarar 4 perguntas importantes que vão me dizer aonde eu estou na minha vida financeira. A primeira é a seguinte: quanto eu tenho? A segunda, quanto eu devo? A terceira, quanto eu ganho? A quarta, quanto eu gasto?
Eu não preciso saber da sua resposta para essas perguntas. Não preciso nem quero. Eu só preciso saber da minha resposta para essas perguntas. Então, veja bem, esse é um exame pessoal. Você precisa de perguntar a você mesmo. E no caso, se você é casado, é claro, marido e mulher precisam encarar essas 4 perguntas. Quanto eu tenho? As coisas que são minhas. O carro que eu tenho título na mão. O dinheiro que eu tenho na caderneta de poupança. A propriedade que eu tenho. Soma isso tudo. Quanto eu tenho? Quanto é meu? Quanto foi confiado a mim? Quanto eu tenho? Número 2, quanto eu devo? Aqui vão todas as minhas dívidas, cartão de crédito, um empréstimo que eu fiz para comprar uma casa, isso, aquilo, outro. Quanto eu devo? Dinheiro que eu peguei emprestado com o vizinho, com pai, mãe, irmão, filho, filha, quanto eu devo? Número 3, quanto eu ganho? E o número 4, quanto eu gasto? Quanto eu ganho? Quanto eu ganho por semana? Quanto eu ganho por mês? E quanto eu gasto? Sempre que você gasta mais do que você ganha, você está cavando um buraco. E esse buraco vai ficando cada vez mais fundo até que um dia você não consegue sair mais dele. Déficit é uma coisa perigosíssima. Então, evite déficit. Você sempre tem que ganhar mais do que você gasta. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter um déficit e esse déficit vai se tornar uma cova. Evite o déficit. Muito bem. Depois de você encarar essas quatro perguntas, a próxima coisa a fazer é tomar a decisão de eliminar as dívidas. Esse é o passo número 2. Eliminar a dívida. Provérbios 22, 7 diz assim. Lê em voz alta comigo. Provérbios 22, 7. Os ricos mandam nos pobres e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Queridos, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Sempre que você pega emprestado de alguém, você se torna escravo dessa pessoa. Se você pega emprestado do governo, o governo agora se torna seu mestre e você escravo do governo. Se você pega dinheiro emprestado do banco, o banco agora se torna seu mestre e você se torna escravo do banco. Se você pega dinheiro emprestado do vizinho, se você pega dinheiro emprestado do parente, se você pega dinheiro emprestado do patrão, você se tornou escravo e a pessoa que emprestou é o seu patrão. Ele agora tem um grande nível de controle sobre a sua vida. E Deus diz, olha, eu não quero que você tenha outros mestres. A única pessoa que pode ser seu mestre sou eu. É por isso que Deus prometeu ao povo de Israel no livro de Deuteronômio, se vocês permanecerem na minha bênção, se vocês obedecerem a minha palavra, viverem a fé de vocês, eu farei de vocês cabeça e não cauda, e vocês vão emprestar e nunca tomar emprestado. Porque Deus sabe, quando você pega emprestado, você se torna escravo de quem emprestou. E Deus fala, não quero que vocês sejam escravos de ninguém. Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Amados, o fato é que tem muito crente que não sabe disso. Mas o Citibank sabe. O Banco da América sabe. O Chase Bank sabe muito bem. O governo dos Estados Unidos sabe isso e sabe muito bem. É por isso que o governo oferece uma porção de coisas. Porque se você aceitar, você se torna escravo do governo. E eu digo isso da América porque nós vivemos na América. O governo do Brasil é a mesma coisa. O governo do Brasil oferece uma porção de coisas. No momento que você aceita, você se torna escravo do governo. O banco te oferece, você vai fazer um empréstimo no banco, eles põem uma cadeirinha para... O senhor aceita um café? A senhora quer um café? Não é assim? Aí vem a pessoa, te oferece um cafezinho. Ah, quer uma água? Aí você pega emprestado, porque eles sabem disso. No momento que você pegou emprestado, agora você se tornou escravo deles. E é isso que eles querem. A Bíblia nos ensina que nós devemos eliminar as dívidas. Então, decida hoje, eu vou eliminar as dívidas da minha vida. Eu vou liquidar os meus cartões de crédito. Eu vou pagar os meus... Eu posso até usar, mas no final do mês, quando vier a conta, eu vou pagar 100%, porque eu não quero pagar juros. Eu não vou ser escravo do banco. Eu não vou dar essa autoridade deles sobre a minha vida. Decida, o meu carro que eu estou pagando, eu vou liquidar. Eu vou liquidar o meu carro. A casa que eu estou pagando, eu vou liquidar o mais rápido possível. Eu vou eliminar a dívida. E sempre que possível, eu não vou comprar com crédito. Eu não vou financiar nada. Sempre que possível, eu vou comprar cash. Eu vou pagar na hora. Eu não vou financiar, porque financiar é uma forma de empréstimo.
A única exceção para isso, queridos, e não é o assunto de hoje, mas eu vou falar rapidinho, de passagem, a única, talvez, aliás, é tanta coisa e tanto tempo e empolgação, deixa eu respirar fundo para não me atropelar. A única exceção disso, e podem possivelmente haverem outras, pode haver outra, mas a exceção clara disso é a compra de uma casa. Por duas razões. O valor de uma casa é tão grande que raramente alguém vai poder pagar cash para comprar a sua primeira propriedade. Depois da primeira, a segunda fica mais fácil e a terceira mais ainda. Mas a primeira é bem difícil você comprar com cash na primeira vez. Então a primeira você pode e deve financiar, porque tem uma segunda razão porque esse financiamento é justificado. Você está comprando uma coisa que tem um valor real. Aliás, em inglês, até é interessante, em inglês, tudo é propriedade, mas um imóvel é chamado real property, propriedade real. Porque um imóvel, até na língua em inglês, é reconhecido que um imóvel é uma propriedade real. Um iPad eu posso perder ou pode ser roubado, uma casa não. A casa é fixa, ela está ali, então ela é chamada propriedade real. Deus não está fazendo, Deus fez o planeta Terra, mas Ele não está fazendo mais terra. Então o que existe, existe e é propriedade real. E quando você compra um pedacinho daquilo, você comprou um pedaço de propriedade real, que você pode passar para seus herdeiros, etc. Então é chamado real property. Então o banco entendendo isso, o banco facilita o financiamento para a compra de uma propriedade, porque ele sabe, está comprando uma propriedade real. Se a pessoa, se eu ou você não pagarmos a prestação, o banco pode ir lá e pegar a propriedade e não está perdendo nada. Aliás, na maioria dos casos, a não ser que haja uma recessão, como houve há 3 ou 4 anos atrás, mas na maioria dos casos, quando o banco toma uma propriedade, em vez de perder, eles até ganham dinheiro. Porque ela vale mais. A tendência da propriedade real é valer cada vez mais. Então, no caso de uma propriedade real, é possível, se você tiver que fazer um empréstimo, não tem problema não. Porque esse empréstimo está justificado. Mas fora isso, queridos, elimine as dívidas. Quantos dizem amém? Muito bem. Pastor, mas é difícil eliminar a dívida. É difícil nada, é dificílimo. E uma das razões que é difícil é porque eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais, não é assim? Mas, queridos, isso é parte do velho homem. Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Alguém leia para nós em voz alta. Está aí no telão. Em voz alta para todo mundo ouvir. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Eu só vou enfatizar essa última frase. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Vamos dizer isso juntos? Fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Isso é Bíblia, queridos. Isso é Bíblia. Deus diz, olha, você quer ficar fora de dívida? Fique satisfeito com o que você tem. Não se preocupe não, queridos, que Deus prepara uma mesa farta diante de você na presença dos teus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Então não se preocupe não. Deus não quer que você seja ganancioso, que você cobice as coisas. Aliás, um dos 10 mandamentos é não cobiçarás. Hebreus 13:5 diz, não cobice, não fique desejando, querendo. Olha, eu me divirto indo no Costco. Eu gosto de ir no Costco. Eu sei que é um desejo meio bobo, mas é o meu parque de diversões. Eu gosto de ir no Costco. Eu entro lá no Costco, aí eu vejo aquelas televisões enormes, e computador da última geração, e aquela porção de equipamentos. Eu fico olhando aquilo, que legal, que bacana. É gostoso. Eu gosto de ir no Target. O Target também, o departamento, não é o Target inteiro não, eu só gosto dali onde tem televisão, computador, telefone, aquelas coisas. Aí eu fico passeando lá, só olhando, namorando, que legal, que bonito, que bacana. Mas o problema é que quando eu vejo, aí lá dentro de mim alguma coisa, poxa, esse telão ia ficar bonito na sua sala, esse computador ia ficar legal no seu escritório. E aquela ferramenta ali na minha garagem ia ser perfeito. Cortar grama com esse cortador de grama, que dá até para sentar aqui, ia ser uma bênção. Aí eu tenho que lembrar de Hebreus 13:15. Contente-se com o que você tem. Vai lá com o cortador de grama manual mesmo. Fica com aquele ali, você está até queimando umas calorias.
Está até queimando calorias, você precisa perder uns pezinhos, fica com esse. Eu preciso lembrar disso. Pastor, então eu nunca vou comprar nada? Compra quando você tiver dinheiro. Porque veja bem, esses princípios vão gerar prosperidade, vão gerar acréscimo, vão gerar bênção, porque Deus viu. E ele passou no Costco, viu aquilo tudo e teve a disciplina, a mordomia, o controle próprio de não comprar, de não financiar, de não vender a sua liberdade, de não trocar, deixar de dar o dízimo para comprar a televisão de flat screen. Aí Deus fala, bom, então eu posso confiar Ele com mais. E à medida que Deus nos acrescenta, queridos, vai chegar um momento que, ok, eu posso comprar esse carro e vou comprar cash. Eu posso comprar essa televisão e vou comprar cash. Eu posso comprar essa joia e vou comprar cash. Eu posso fazer essa viagem ao exterior e vou pagar cash. Oh, glória, aleluia! É para lá que nós estamos indo, queridos. É lá que Deus quer levar eu e você. Deus não está querendo que a gente aprenda a viver com mesquinharia e não, olha, eu vou comer esse grãozinho aqui porque eu só tenho esse grãozinho. Não, Deus quer que a gente tenha fartura, mas para a gente chegar à fartura, a gente tem que aprender a gerenciar o que nós temos. Quantos dizem amém? Amém. Eu estou empolgado, porque eu sei que 2014 vai ser um ano de bênção. As portas estão para se escancarar, queridos. E é necessário que nós então tenhamos a maturidade para saber lidar com isso. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Quantos dizem amém? Amém. Mas fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Número 3. Determine as suas prioridades. Em outras palavras, ponha as primeiras coisas em primeiro lugar. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar. Você tem que pegar a sua lista de prioridades, aliás, a sua lista de compromissos e determinar as prioridades. Toda semana, quando eu começo toda semana, eu faço uma lista das coisas que precisam ser feitas naquela semana. E geralmente essa lista tem 25 a 30 coisas. 25 a 30 coisas importantes que precisam ser feitas. Mas a segunda coisa que eu faço depois de fazer essa lista é dar prioridade a elas. Às vezes, uma coisa que precisava ser feita não é feita. E às vezes a pessoa até pensa assim, às vezes até ouço comentário, o pastor esqueceu disso, daquilo, o pastor esqueceu de fazer aquilo. E às vezes até eu esqueço, mas às vezes não é esquecimento não. É porque só tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, e faltou tempo. E eu cheguei no número 17 e ainda ficou faltando 7 coisas, e não dá para fazer. Não deu. Então essas 7 eu não esqueci não, mas agora eu vou transferir essas 7 para a semana que vem. Vai entrar na lista da semana que vem. Mas não vai entrar no topo também não, porque aí eu vou ver as outras que tem que fazer naquela semana e eu vou pôr elas em prioridade. É importante que a gente faça as coisas que são prioridade. E assim também na área financeira. Deuteronômio 14, 23 é um versículo interessante. Eu não sei se eu vou ter tempo de ler. Mas ele nos ensina a seguinte verdade. A finalidade do dízimo é para nos ensinar sempre a colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a finalidade do dízimo. A lição do dízimo é que Deus está em primeiro lugar. Deuteronômio 14, 23. Deixa eu ler rapidamente, está aí no telão já. E levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido. Está falando sobre o dízimo. Leve o dízimo até o lugar que o Senhor Deus escolheu. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Última frase do versículo. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Apresenta o dízimo a Deus e diante de Deus participe. Está falando aqui com o povo de Deus e em particular com os sacerdotes. Coma o dízimo, celebre a festa do dízimo diante de Deus. Faça na presença do Senhor. Para que vocês aprendam a temer sempre ao Senhor. Muito bem. Deixa eu compartilhar com os irmãos um princípio de vida baseado no que já aprendemos até agora. É um princípio que causa prosperidade e enriquecimento. É o princípio dos 70%. Próxima tela, por gentileza. O princípio dos 70%. Os 70% que enriquecem. Os 70% que enriquecem. Se você fazer disso a sua meta e conseguir alcançar essa meta, eventualmente essa meta vai te fazer próspero,
Eu ouso usar a palavra rico. Funciona da seguinte maneira. Independente do que você ganha, esse princípio funciona. Os primeiros 10% você dá para Deus, é o seu dízimo. Os segundos 10% você põe numa poupança ou você usa para eliminar as suas dívidas. Então, se você tem um cartão de crédito ou um carro que você comprou financiado, o que for, você usa 10% todo mês extra para pagar. Então, você pagou a conta, mas aí tira 10% e lança no principal para eliminar essa dívida. Quando você eliminar essa dívida, aí esse 10 que você está pagando dívida, você passa a pôr numa poupança. Põe numa caderneta de poupança ou algo assim, e ali vai começar a render juros. Só que o juro que vai render não está rendendo para o Citibank, não está rendendo para o Banco da América, está rendendo para você. Então não é um juro que você está dando para os outros, é um juro que você está recebendo. O terceiro 30% você investe. 10% que você ganha, você investe. Você investe num negócio, num business, você investe no mercado da Bolsa de Valores, compra uma ação. Semana passada, e eu não fiz, e pensei em fazer, mas estava na lista de 27 coisas, mas eu só cheguei na 26. Na semana passada, eu não sei quem tem no seu iPhone aquele Twitter. Quem twitta aqui sabe o que eu estou falando. Twitter é um aplicativo bem famoso no mundo inteiro. Literalmente, revoluções já começaram por causa do Twitter. Ou, aliás, revoluções foram auxiliadas lá no Egito, por exemplo, porque passava aquele Twitter. É uma mensagem rápida que você manda pelo text. É parecido com um e-mail bem comprimidozinho, bem pequenininho. Muito bem, é o Twitter. Semana passada, o Twitter se tornou uma ação pública, foi vendido para o público. E quando foi vendido, eu sabia que isso ia acontecer, foi vendido, eu não sabia por quanto seria vendido, mas eu sabia que o preço ia crescer, ia duplicar ou triplicar rapidinho. O Twitter, a ação do Twitter, assim, no dia que foi vendido por $26 por ação. Em 24 horas tinha subido 46%. Em outras palavras, se você investiu $100 no Twitter hoje, em 24 horas, aqueles $100 valeriam $146. Se você investiu $1.000, em 24 horas ele valeria $1.446, $1.460. Se você investiu $100.000, em 24 horas, aqueles $100.000 valeriam $146.000. Em 24 horas. Que investimento que rende isso? É bem verdade que não vai ser assim para sempre. Mas as ações do Twitter ainda se espera... Os estudiosos creem que elas vão subir pelo menos 200%. Já subiu 46%, então está faltando aí 150% para crescer. E eles esperam que vai acontecer logo isso. Então, veja bem, é arriscado? É. Mas para ganhar você tem que arriscar. Mas você não vai fazer isso com o teu pão de cada dia, você vai fazer isso com os 10% de investimento. Então esses 10% de investimento você usa justamente para expandir, para crescer. Você compra uma ação do Twitter. Você investe em ações. Você investe em um negócio que você sabe que tem potencial de dar certo. E aí fica sobrando 70%. E aqui é a chave. Você aprende a viver com 70%. Você aprende a viver com 70%. Gente, o mundo não vai te ensinar isso. A Bíblia vai, mas o mundo não. Porque o mundo quer te escravizar. Então, o Citibank vai falar, não, você ganha 100, eu te empresto 120. O mundo vai dizer, você ganha tanto, eu te empresto mais ainda, para você se tornar escravo do mundo. Deus fala, não, aprende a viver com 70%. Me dá 10%. Guarda 10%, investe 10% e você vai ver que você vai prosperar. O caminho é esse, queridos. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Provérbios 21, 5. Quem planeja com cuidado... Quem planeja com cuidado... Quem planeja com cuidado... Mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá, ou mais você valorizará. Muito bem. Malaquias 3,
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. E ponham-me em prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Malaquias 3,10. Esse é o versículo do dízimo. Deixa eu compartilhar com os irmãos um rápido testemunho verídico, algo que aconteceu comigo há coisa de 2 anos atrás. Foi tão impactante que ficou gravado e eu anotei nas minhas anotações, no meu diário. Eu estava vindo para a igreja, coisa de uns 2 anos atrás, eu não lembro a data exata. Mas eu me lembro exatamente aonde aconteceu. Eu estava passando ali na São Pablo Dam Road, do lado daquela reserva, daquele lago que tem ali. E eu estava meditando, eu nem me lembro porquê, mas eu estava pensando nesse versículo Malaquias 3,10, e estava pensando no dízimo, pensando em finanças, pensando nas minhas próprias finanças, pensando na condição financeira da igreja. Isso já faz uns 2 anos. E eu me lembro que eu estava ali passando do lado do lago, quando eu, na minha cabeça, comecei a recitar esse versículo: trazei o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E no momento que eu completei essa frase, o Espírito Santo, queridos, claro como eu estou falando com os irmãos aqui, a voz do Espírito Santo falou dentro do meu coração, dentro da minha mente. Eu terminei de falar essa frase, o Espírito Santo falou assim, eu falei: tragam o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. O Espírito Santo falou assim: se você garantir que há mantimento na minha casa, eu vou garantir que há mantimento na sua. Amados, foi assim uma revelação tão impactante que eu me lembro que eu literalmente diminuí a velocidade, saí da estrada, estacionei o carro, tem um lugar assim de areia, e eu me lembro que eu saí do carro, levantei as mãos para o alto: Senhor, eu ouvi a tua voz, e eu aceito esse desafio. Eu assino embaixo. Enquanto eu não deixar que falte mantimento na tua casa, tu não vai deixar que falte na minha. Eu aceito esse desafio. E é isso, queridos, que Malaquias 3,10 nos ensina. Se suprirmos a necessidade do reino, Deus suprirá as nossas. Se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem. Número 4. Automatize. Pastor, essa é uma palavra? Eu fui conferindo no dicionário, tem. O verbo automatizar em português existe. Automatizar é fazer alguma coisa automática. Automatize. Por que automatizar? Eu vou explicar rapidamente. Queridos, em Romanos capítulo 7, eu não tenho tempo para ler esses versículos, mas está aí. Romanos 7, versículos 17 a 20. Se você ler, você vai ver que nessa passagem, Paulo fala sobre uma frustração que ele tinha por querer fazer o certo, mas não conseguir. Por querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. Já aconteceu alguma vez com você, de você ter a intenção de fazer alguma coisa, mas não fazer? Eu sei que nunca aconteceu com você, né? Eu vou fazer regime começando segunda-feira, e essa segunda-feira nunca chega. Eu vou voltar à academia, começando segunda-feira que nunca chega. Eu vou começar a poupar dinheiro, e esse dia nunca chega. O que acontece é que a gente tem a boa intenção, mas a ação não acompanha. Uma das maneiras de você vencer isso é automatizar a sua oferta e automatizar as suas deduções. Na sua companhia, você provavelmente pode fazer isso. Se não na sua companhia, você pode fazer no seu banco. E se não no seu banco, você pode fazer no seu computador. Você pode automatizar as suas deduções. Então, por exemplo, você pode pegar o seu cheque. Vamos dizer que você ganha $100 por semana, para usar um número redondo, um número fácil de calcular. Você ganha $100 por semana, você pode ir no seu banco, você vai lá no Citibank, e geralmente eles fazem isso de graça. Olha, eu quero que 10% do que eu ganho, eu quero que $10 vá automaticamente para X. Eu quero que $10 vá automaticamente para a minha igreja. E você dá os dados da igreja e nós podemos te ajudar a fazer isso. E automaticamente vai ser deduzido da sua conta bancária o seu dízimo. Você pode ir lá e falar: olha, eu quero que 10% do meu salário vá para pagar a determinada dívida com o American Express ou o Banco da América, ou a minha casa. E vai acontecer automaticamente, você nem vai ver. Eu quero que 10% seja depositado num investimento X. E você dá os dados para eles, e eles vão fazer isso para você. Eu e a minha esposa temos um certo investimento que
todo mês ele sai. Para dizer a verdade, eu nem lembro dele. Eu só lembro de 3 em 3 meses quando chega o statement. E é interessante porque geralmente vem com uma opção de cobrança. O correio está sempre cheio de cobrança. Vem PND, vem isso, vem aquilo, aquilo outro. E tem esse envelope lá. De 3 em 3 meses ele chega. E quando ele chega, eu abro, aí eu vejo, isso aqui não é dinheiro que eu devo, isso é dinheiro que eu tenho. E está lá guardadinho. E essa dedução acontece mensalmente, sem eu nem saber, porque vai direto do meu banco para o investimento. Direto do banco para o investimento. Então, automatizar. Veja bem, mesmo as melhores intenções sem ação não vão render resultado. Você pode olhar para esse princípio dos 70% e falar, interessante, bonito, eu entendo que vai funcionar. Mas se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Então, automatize. Se você quiser automatizar os seus dízimos, nós podemos te ajudar a fazer isso. No website da igreja você pode fazer isso. E agora com o aplicativo da igreja você vai eventualmente poder fazer até com o seu telefone. Mas assim você pode fazer com outras coisas também, e você então vence a tendência de concordar com a mente, mas não fazer nada com a mão. Automatizar. Número 5, e essa é a última sugestão. A última coisa que eu tenho para dizer, queridos, inicie, comece, faça alguma coisa. Salmo 37:5 diz assim, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Note que é você que põe a sua vida na mão dele. E é ele que te ajuda. Mas você tem que iniciar o processo. Você tem que dar um passo. Gálatas 6:9 diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. No tempo certo a colheita vai vir. Então comece hoje, aqui e agora. Rapidamente, queridos, o tempo não para, rapidamente para recapitular. As 5 coisas que eu falei, diga comigo em voz alta. Número 1, descubra os fatos. Juntos, descubra os fatos. Número 2, elimine a dívida. Número 3, determine prioridade. Número 4, automatize. Número 5, inicie. Que Deus nos ajude a pôr em prática esses 5 passos. Ponha-se de pé comigo. Mais uma tela que eu quero compartilhar com os irmãos e com ela a gente encerra. Eu quero te dar um trabalho de casa. O primeiro trabalho de casa, decore Hebreus 13:5. Esse versículo vai te ajudar a ficar fora da dívida. E se você já está dentro, vai te ajudar a sair. Hebreus 13:5, decore Hebreus 13:5. Número 2, dedique a sua vida a Deus e comece a viver os princípios da mordomia, entregando o seu dízimo. Você pode fazer isso hoje. E número 3, se você quiser ajuda e mais informações, me envie um e-mail. Amém. Eu só vou voltar a falar sobre esse assunto em março do ano que vem. Então, entre agora e março, se você quiser ajuda nessa área, me envie um e-mail. Se você me enviar um e-mail, eu vou te enviar mais informações. Em falar em informações, uma propaganda que a gente ia fazer hoje nos anúncios, mas não deu tempo, rapidinho. Se você quiser, no seu celular, você já pode fazer um download do aplicativo da igreja. Olha como é que ele está bonitinho. A informação está no boletim. E nesse aplicativo você vai ter todo tipo de informações. Inclusive, o boletim de hoje já está nesse aplicativo. Se você for na 2ª página, tem uma bandeirinha do Brasil. Olha que bandeira bonita. Nesse botãozinho vai estar a informação em português. Ainda não está tudo que vai estar lá não, mas por exemplo, hoje já está o boletim. Você clica aqui e o boletim eletrônico. Então, eu perdi meu boletim, qual é a leitura da Bíblia de hoje mesmo? Quando que vai ser a festa de Natal? Quando que é o ensaio do coral? Você vai lá no boletim e já está lá. Esse aplicativo é de graça, compartilhe. Olha, faça o download e compartilhe com outras pessoas, porque vai ter muita informação. Inclusive, esses quadros que estão no telão vão ser postos no aplicativo. Então você vai ter muita informação a seu dispor. Eventualmente as mensagens gravadas também vão estar. Não vídeo, mas áudio. Você vai poder ouvir a mensagem áudio. Vai ter muita coisa boa. E você pode começar já a usar, abaixando esse aplicativo de graça e compartilhando ele com outras pessoas. Vai ter quadros e muita informação em inglês também. Vai estar tudo aí. Você pode... Faz o download e brinca um pouquinho com o aplicativo, que você vai encontrar muita coisa boa. E entre agora e janeiro vamos fazer adições ainda maiores, vai ficar melhor ainda. Ainda não apresentamos a Deus nossos dízimos e ofertas. Então essa é uma boa oportunidade para fazer isso. Já aprendemos a Deus o porquê de fazer isso.
Então agora temos uma oportunidade para fazer isso. Eu quero te convidar então agora, nós vamos fazer uma oração. E eu quero te convidar agora a se preparar para esse momento importante e especial. Hoje nós estamos oferecendo a Deus uma oferta especial. Se você estiver pronto para fazer aquela oferta sacrificial hoje, você pode fazer ainda hoje. Se você agora que aprendeu, você quer juntar a sua oferta e trazer no domingo que vem, você pode fazer isso também. Mas nós vamos fazer hoje a Deus um voto de sermos mordomos fiéis de tudo que Ele tem confiado a nós. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Feche seus olhos comigo. Vamos curvar a nossa cabeça. Voltar os nossos pensamentos a Deus. Espírito Santo de Deus, entendemos a importância do momento em que estamos vivendo. Entendemos a grandeza da temporada na qual estamos entrando. Entendemos a importância da mordomia cristã. E assim sendo, abrimos a nossa mente e o nosso coração para receber em fé o que aprendemos de Ti hoje. Seguindo o exemplo dos magos do Oriente. Abrimos os nossos tesouros para Te adorar. O tesouro dos nossos talentos, o tesouro do nosso tempo e o tesouro dos nossos recursos financeiros. Antes de entregarmos a Deus nossos dízimos e oferta, a maior oferta que podemos entregar a Deus é a nossa própria vida. E dizermos como Paulo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero te dar uma oportunidade a fazer essa decisão aqui e agora. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, é aí que tudo começa. Eu te desafio a levantar a sua mão bem alto. A sua mão erguida significa que você está hoje, aqui e agora, se rendendo a Jesus. Dando a sua vida a Ele como oferta. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Há mais alguém? 4 mãos se levantaram. Há mais alguém? Glória a Deus. Deus vê a sua mão. Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, eu oro por essas mãos levantadas. Eu me alegro em ver esses jovens que responderam a mensagem. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado de coração pela Tua palavra e pelo ensino que recebemos. Obrigado por essas 4 vidas que hoje se dedicam a Ti. Confirma o Teu propósito nessas vidas. Fala a estes jovens. E toma essas vidas em Tuas mãos. Perdoa qualquer pecado e sela cada uma dessas pessoas com o Espírito Santo, dando a elas a certeza da salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você que vai apresentar a Deus os dízimos e ofertas. Você e eu vamos fazer isso por fé. Eu hoje vou dar uma oferta especial. Eu vou fazer isso hoje. E eu quero ir além do meu dízimo. Eu quero fechar esse ano com chave de ouro. E eu quero marcar esse momento com uma oferta sacrificial. Eu te convido a fazer o mesmo. E você que ainda não é dizimista, eu te convido a fazer esse propósito hoje. Querido Deus e Pai, nesse momento sagrado e lindo, quando te trazemos as nossas ofertas alçadas e o dízimo, como os magos do Oriente, abrimos os nossos tesouros para te adorar. Te pedimos, Senhor, que Tu recebas tudo que é oferecido hoje e nos próximos dias e semanas.
e que seja abençoado com a unção da multiplicação e do acréscimo. Eu oro isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em fé te agradeço. E que todos digam amém. Você é bem-vindo então a trazer os dízimos e ofertas. Enquanto você faz isso, deixa eu só te lembrar que essa semana, quarta-feira, vamos ter Santa Ceia e festa de Natal. Traga um pratinho para compartilhar com alguém, vem arrumado com roupa de Natal. Domingo que vem é o domingo de Natal, vai ter a apresentação do coral, as crianças, vai ser uma festa. Deus abençoe os irmãos, Jesus te ama e nós também. Tenha uma excelente semana e que Deus te abençoe.